Bom, estou de volta e para esclarecer um pouco mais sobre os aumentos que vêm causando greves por todo o país, estamos recebendo aqui hoje o presidente do Sindicato dos Petroleiros do Ceará e do Piauí, o senhor Jorge Oliveira. Muito obrigado pela sua presença e um ótimo dia. Bom dia, Antônio. Bom dia aí a todos. Agora, como é que é construída justamente essa política do preço dos combustíveis aqui no país? No país, a decisão basicamente, assim, muito mais importante é a do presidente da Petrobras, né? Se ele decidir que vai fazer o que ele está fazendo hoje, que é totalmente contrário do que era, ele diz, vou acompanhar os preços internacionais. Então, é complicado. A Petrobras, o petróleo é uma coisa estratégica para qualquer país do mundo. Então, essa decisão dele fazer o acompanhamento do preço do petróleo a níveis internacionais também demandaria não só o preço do petróleo, mas também o salário nosso. Eu não me importo em pagar o preço que ele está cobrando, mas que a gente também, o nosso salário ficasse compatível com os preços internacionais. Então é uma questão de pagar ou não pagar, isso é problema não. Mas uma decisão da Petrobras, um presidente que decide o que faz com a Petrobras, que é uma empresa para qualquer parte do mundo, qualquer país precisa de petróleo. Petróleo e seus derivados é a coisa mais vendida no mundo. Então não pode ser simplesmente tratado como uma empresa privada para ter lucro. Então, o petróleo é estratégico, assim como energia, como a Casa da Moeda. Então, querendo vender tudo, né? Então, esse governo é desse jeito. Essa composição, as pessoas, é interessante que isso tenha acontecido, porque, assim, o preço do petróleo, a Petrobras recebe de R$ 4,46, de R$ 4,50, a Petrobras recebe R$ 1,35. E como é que chega a ser 4,46, né? Porque quase metade, 45%, 47%, é só de imposto. O governo, quem não, assim, dentro do preço do combustível de um litro de gasolina, é como se tivesse 3 Petrobras dentro. A Petrobras trabalha, ela perfura, ela refina, ela transporta, ela faz toda essa logística com um terço somente do preço da gasolina e do diesel, né? Outra decisão que houve, e por isso é que aumentou o preço dos combustíveis, inclusive o Pedro Parente fez uma comparação triste dizendo que o petróleo seria basicamente como o trigo. O trigo lá sobe lá fora e aqui também sobe o pãozinho, né? Ele fez essa comparação ridícula, mas ele esqueceu de dizer que o petróleo é produzido no Brasil, o trigo é produzido lá fora. Obviamente, se você está comprando um produto que é lá de fora, obviamente você vai comprar no preço lá de fora. Mas ele esqueceu que o petróleo é produzido aqui. Então, a decisão do preço do petróleo é uma decisão política, né? Inclusive, o presidente hoje ele é mais importante do que o presidente da Petrobras, é mais importante do que o presidente Michel Temer, né? Então, assim, é uma coisa triste, né? Mas é dessa forma. A Petrobras recebe 30%, o ICMS é mais 17%, vem os distribuidores em torno de 10%, 8%, e assim vai. Essa é a cadeia, mas de imposto mesmo é em torno de 46% só de imposto. Então a gasolina é desse jeito, né? Agora vem aquela pergunta que todo mundo de casa deve estar se fazendo. O que deve ser feito para que o preço do combustível venha diminuir, até mesmo o gás de cozinha, que a gente sabe que as pessoas de casa sofrem muito, pesa muito no bolso. Como o senhor ressaltou agora na entrevista, tudo sobe e o salário das pessoas que precisam consumir, ou seja, do brasileiro, não aumenta de acordo com a necessidade da compra do produto que é necessário ali para sobreviver, como a gente diz no... Exatamente. Quando a política de preço do petróleo, que é um insumo, como eu falei, é o mais vendido no mundo, Sim. Ele é associado à gestão de um país. Ora, energia e água não é mercadoria. As pessoas têm que entender isso. Energia e água não é mercadoria. Isso é a necessidade básica de qualquer... Se você tiver na sua casa energia e água, você faz praticamente tudo na vida, né? Eu tenho energia, eu posso ligar o motor, posso fazer isso. Aí estão querendo privatizar Eletrobras, né? Querendo vender. Então, assim, o que é que realmente é importante e como é que seria a saída, né, para isso? A Petrobras, ela fez investimento, inclusive uma mentira que sai todo dia, dizendo que a Petrobras estava quebrada e que o Pedro Parente está, né, recuperando. Isso é a maior mentira que já teve e sai em todas as rádios, televisões, dizendo que a Petrobras estava quebrada e que o Pedro Parente está
está recuperando. Isso, na verdade, é uma mentira muito grande. E para falar de petróleo, aí teria que ser vários programas aqui, para a gente poder conversar sobre isso. Inclusive, eu posso até fazer aqui um insulto, aqui, uma provocação, no sentido de dizer assim, olha só o que eu vou dizer agora. Passadema foi um dos melhores negócios que a Petrobras fez. E aí o que acontece? Queriam prender a presidente, queriam fazer um bocado de coisa. Então, petróleo é uma coisa bem complexa, não é fácil de falar sobre petróleo. E aí não é fácil, mas assim, para falar sobre petróleo de uma forma segura, deveria ser o seguinte: petróleo é uma decisão, é uma questão de segurança nacional, eu diria até. Em 2006 foi descoberto o pré-sal do Brasil. Em 2007, a Petrobras começou a fazer investimento para produzir pré-sal. Desse período até 2012, o petróleo, na verdade, o preço do combustível caiu. Se a pessoa for fazer a relação entre o preço da gasolina, do diesel, ele caiu de 2007 até 2012, porque tem a inflação, né? Obviamente subiu o valor, mas isso, no governo Lula, se não me falha a memória, de todos os 8 anos dele foram 20 e poucos por cento, 21% só de aumento. Então, em 8 anos, aumentar 20%, se você pegar a inflação, dá bem, né? Então, assim, a verdade é essa. Se você consegue segurar os preços dos combustíveis, aquilo que você mais usa no mundo, o que é petróleo, se eu consigo fazer com que uma empresa produza petróleo, energia, que petróleo é energia, e petróleo também não é só energia, petróleo tem 3.000 produtos, é impossível ter alguma coisa aqui que não tenha petróleo, né? Sim. É por isso que ele é muito vendido e é muito cobiçado, e ele é muito explorado no mundo todo. E guerras, as últimas guerras são tudo por causa do petróleo. Então, se o governo consegue reter esse preço, fazer com que a empresa consiga ganhar dinheiro e não espalhar esse dinheiro para os privados, que é o que está acontecendo agora, o Pedro Parente dizendo que está recuperando a empresa, mas na verdade não é isso. Aí eu faço uma pergunta ao Pedro Parente. Pedro Parente, quando o preço do petróleo, que está em R$80, for para 120, como já aconteceu, qual vai ser o preço da gasolina e do gás de cozinha? Os caminhoneiros fizeram a greve agora para baixar apenas o diesel, né? E quando subir, isto com o petróleo a R$80, e quando estiver em 120, como é que vai ser? Não tem mais o que baixar, e aí? Não se pode fazer isso com o petróleo, que é uma coisa estratégica. Então, a solução para todo esse imbróglio aí é sair o Pedro Parente, colocar uma pessoa especializada, que esse camarada caiu de paraquedas lá dentro, fez várias confusões anteriormente no governo Fernando Henrique. Ele é especialista em fazer confusão, inclusive ele era o ministro do apagão, né? Então, assim, é uma pessoa que não tem condições nenhuma de gerir uma empresa para o Estado. A Petrobras não é sua, Pedro Parente. Eu vou dar outro recado para Pedro Parente. Sim, pode falar à vontade. Pedro Parente, a Petrobras não é sua, a Petrobras é do povo brasileiro. Você solte a Petrobras, vá cuidar das suas coisas, né? Deixa a Petrobras com os petroleiros que sabem trabalhar, sabem produzir. A Petrobras era uma empresa que é reconhecida mundialmente em tecnologia e ele está destruindo totalmente a Petrobras. Vendendo, história de vender ativo, pessoal, isso é mentira. Vender ativo é a mesma coisa de privatização. E o pior de tudo é que está vendendo a empresa a 10% do seu valor. Para você ter uma ideia, 2 plataformas agora, a P59 e a P60, que a Petrobras gastou, tem 5 anos de uso apenas da plataforma, foi gasto 700 milhões para poder construir, e ele vendeu por 70 e achou que foi um bom negócio. Então, nós estamos realmente sendo assaltados, roubados, a nação brasileira. A Petrobras é do Brasil, não é do Pedro Parente. Agora, dia 30, 31 e 1º tem greve também. Me explica um pouco sobre a reivindicação da categoria, justamente nesses 3 dias que vão se aproximar agora, na próxima quarta, quinta e sexta-feira. Me fala um pouco sobre a greve de vocês e quais são as reivindicações no caso. Exatamente. Os petroleiros agora vão brigar e isso aí é só um esquenta, né? A gente vai fazer 3 dias de greve, simplesmente para mostrar à população que defender a Petrobras é defender o Brasil. Então, a Petrobras é do povo brasileiro e os petroleiros agora não vão ficar só para puxar o diesel, não. A gente vai fazer greve para baixar o custo do gás de cozinha, que está aí insuportável, né? Tem gente já se queimando porque está voltando a lenha, para baixar a gasolina, para baixar todos os combustíveis, querosene, aviação, tudo.
Então, petroleiro vai fazer greve nesse intuito de defender a Petrobras e defender os brasileiros, que é realmente a grande dona da Petrobras. A Petrobras não é do seu Pedro Parente, é do povo brasileiro, e é isso aí, vamos fazer a nível nacional uma greve esquenta, porque isso é só o começo. É só o esquento da greve. É, só um esquento, para mostrar para o governo que Pedro Parente tem que sair e colocar realmente uma pessoa que seja decente para o país, fazer com que a Petrobras volte para as mãos do povo brasileiro. Muito obrigado pela sua entrevista, mais vezes aqui no programa. Quarta-feira a gente fala novamente com o senhor em relação à greve. Sei que vai ser um pouco mais corrido o seu tempo, a gente entra ao vivo por telefone. Tá ok. Tá ok? Muito obrigado. Gente, é o seguinte, eu vou para uma rápida pausa. No próximo bloco você fica aí, tem uma entrevista super bacana já falando sobre o quadro Meu Negócio do Banco do Nordeste. A gente volta já.